Boa noite a todos. Mazinho, seja bem-vindo mais uma vez na nossa casa. O microfone é todo seu. Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né? E é uma alegria imensa estar com os irmãos novamente, né? Para a gente estudar um pouco mais, né, do Evangelho do Cristo, né? Que tanto norteia as nossas vidas. Então, no livro, existe um livro intitulado Contos dessa e da Outra Vida, do irmão X. Na página 27, tem um conto que é intitulado O Anjo Cinzento. Então, diz o seguinte nesse conto: para que o homem adquirisse confiança em sua bondade infinita, determinou o Senhor que vários anjos o amparassem na terra amorosamente. Em razão disso, quando mal saía do berço, aproximou-se dele um anjo lirial, que, aproveitando os lábios daquela que se lhe constituíra em mãezinha adorável, lhe ensinou a repetir: Deus, Pai do céu, Papai do céu, era o anjo da pureza. Mais tarde, soletrando o alfabeto entre as paredes da escola, acercou-se dele um anjo de luz verde, que, por intermédio do professorado, ajudou a pronunciar em voz firme: Deus, nosso Pai Celestial, é o Criador de todos os seres e de todas as coisas. Era o anjo da esperança. Alongaram-se-lhe os dias, até que penetrou uma casa de ensino superior, sob cujo teto venerável foi visitado por um anjo vestido de luz de ouro, que, através de educadores eméritos, lhe falou acerca da glória e da magnificência do Eterno, utilizando a linguagem da filosofia e da ciência. Era o anjo da sabedoria. O homem compulsou livros e consultou autoridades, desejando a comunhão mais direta com o Senhor e fazendo-se caprichoso e exigente. Olvidando o direito dos semelhantes, propunha-se conquistar as atenções de Deus tão somente para si. A majestade divina, a seu parecer, devia inclinar-se-lhe aos petitórios, atendendo-lhe às desarrazoadas solicitações, sem mais nem menos. E porque o Criador não se revelasse disposto a personalizar-se para satisfazê-lo, começou a cultivar o espinheiro da negação e da dúvida. Por mais insistisse o anjo dourado, rogando-lhe reverenciar o Senhor, acatando-lhe as leis e os desígnios, mais se mergulhava na excitação e na indiferença. Então, atormentado, ele procurou um templo religioso, onde um anjo azul o socorreu, valendo-se de um sacerdote para recomendar-lhe a prática do trabalho e da humildade, com a retidão da consciência e com a perseverança no bem. Era o anjo da fé. O homem registrou os avisos, mas sentindo enorme dificuldade para render-se aos exercícios da virtude, clamava intimamente: Deus? Mas existirá Deus realmente? Por que razão não me oferece provas indiscutíveis do seu poder? Frequentando o templo para não ferir as convenções sociais, foi auxiliado por um anjo róseo, que lhe conduziu a inteligência à leitura de livros santos, comovendo-lhe o coração e conduzindo-lhe o sentimento à prática do amor e da renúncia, da benevolência e do sacrifício, de maneira a abreviar o caminho para o divino encontro. Era o anjo da caridade. O teimoso estudante aprendeu que não lhe seria lícito
aguardar as alegrias do céu sem havê-las merecido pela própria sublimação na terra. Ainda assim, monologava indisciplinado. Se sou filho de Deus, e se Deus existe, não justifica tanta formalidade para encontrá-lo. E prosseguia surdo aos orientadores angélicos. Casou-se, constituiu família, amealhou dinheiro e garantiu-se contra as vicissitudes da sorte. Entretanto, por mais se esforçassem os anjos da caridade, da sabedoria, da esperança e da fé, no sentido de favorecer-lhe a comunhão com o céu, mais repudiava os generosos conselheiros, exclamando de si para consigo: Deus? Mas existirá efetivamente Deus? Enrugando-se-lhe o rosto e tornando-se grisalha a cabeça orgulhosa, reuniram-se os gênios amigos, suplicando a compaixão do Senhor a benefício do rebelde tutelado. Foi quando desceu da glória celeste um anjo cinzento, de semblante triste e discreto. Não tomou instrumentos para comunicar-se. Ele próprio abeirou-se do revoltado Filho do Altíssimo, abraçou-o e assoprou-lhe ao coração a mensagem que trazia. Sentindo-lhe a presença, o homem cambaleou, deitou-se e começou a reconhecer a precariedade dos bens do mundo. Notou quão transitória era a posse dos patrimônios terrestres, dos quais não passava de usufrutuar egoísta. Observou que a sua felicidade passageira era simples sombra a esvair-se no tempo. E assimilando sofrimento e desequilíbrio no âmago de si mesmo, compreendeu que tudo que desfrutava na vida era empréstimo divino da eterna bondade. Meditou, reconsiderando as atitudes que lhe eram peculiares, e em lágrimas de sincera e profunda compunção, ou se fora tenro menino, dirigiu-se pela primeira vez, com toda a alma, ao Todo-Poderoso, suplicando-lhe: Deus de infinita misericórdia, meu Criador e meu Pai, compadece-te de mim. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade, o único que ainda é capaz de nos impulsionar para o progresso. Queridos irmãos, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Todos nós sabemos disso. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem mais cruéis, mais ameaçadoras, mais destruidoras. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da terra. Mas por que não se consegue? Já que a ciência moderna tem recursos fantásticos. A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Nós temos envidado esforços para curar os corpos, esquecidos de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Um problema existe na sustentação do equilíbrio e da paz que nos pede reflexão. É o problema da melhoria. Para que isso aconteça na vida física, desde os egípcios, estamos na Terra aperfeiçoando a medicina. A história da ciência de curar é um dos mais belos capítulos da história humana. Sacrifícios, abnegações, heroísmos, experiências, tudo se tem feito para sanar enfermidades e extinguir aleijões, diminuir provas e arredar calamidades orgânicas. Laboratórios de farmácias, hospitais e refúgios foram convocados a essa luta em glória. E qualquer doente que nos seja querido, que faça parte do nosso coração, se cai de cama,
obtém as nossas vigílias e recursos para que se recupere tão pronto quanto possível. Isso quanto ao corpo. E no que concerne, queridos irmãos, ao espírito. A criatura que adoece das vísceras adoece também dos mecanismos mentais. Há viciações de conduta, como há degenerescências do fígado, e se providenciamos remédio para as ocorrências hepáticas, por que nós esbordoamos a mente do companheiro colhido em muitas perturbações espirituais? Se temos ao nosso alcance anestesia para extirpar uma formação cancerosa, por que não usar o esquecimento para acabar com um processo obsessivo que se agravou pelas adições de orgulho ou vaidade, inveja ou revolta com que foi acrescido? Por que não tratar o ofensor como um doente, mais necessitado de carinho do que de censura? De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os mutilados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. A nossa visão é para isso. A nossa visão, ainda muito obtusa, nós só conseguimos enxergar essas coisas. Não possuímos ainda suficiente visão para identificarmos os doentes do espírito, os mutilados do pensamento, aqueles que estão aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas por falta de virtudes, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestáveis. Partindo-se desse pressuposto, concluímos que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias sobre nós. E os prodígios ocultos, operados aí no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados lá em Jerusalém e na Galileia, porquanto nós sabemos, temos conhecimento pelas Escrituras, que os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e a morrer. Então, a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. Porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. É indispensável que nós não percamos em conclusões ilusórias, que nós aguçemos os nossos ouvidos guardando a palavra do apóstolo aos gentios. É imprescindível que nos levantemos individualmente sobre os nossos próprios pés, pois há muita gente esperando asas de anjos que não lhe pertencem ainda. Nós estamos passando pela terra esquecidos do Evangelho, esquecidos das lições do Cristo, e muitos de nós estamos querendo alçar voos que ainda nós não estamos preparados. Muitos de nós ainda esperam as asas de anjos que ainda não nos pertencem. O corpo é como um mata-borrão que absorve e exterioriza as chagas
que nós trazemos na alma. Nós temos que ter aquela convicção, porque todos nós sabemos o quanto a dor dói. Cada um sabe a intensidade da dor que sente. Mas só que a dor é uma grande mestra em nossa vida ainda. A dor é muito necessária para a nossa evolução. Quando falamos, nós deveríamos ter em nossa mente que quando uma doença se exterioriza no nosso corpo, é que nós estamos começando a nos curar. Às vezes fica muito difícil para que nós compreendamos essa situação. Mas como assim? Eu estou gravemente enfermo, como eu estou a me curar? Porque ainda nós estamos tendo olhos de nos vermos como seres materiais, e não como seres espirituais, como espíritos imortais que somos. Que a dor, que a doença, a enfermidade que está exteriorizando em nosso corpo, que ora se exterioriza, está simplesmente limpando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Está tirando uma chaga que está lá fazendo uma marca séria, né? Porque todos nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos e que o nosso perispírito, ele que vai ser o autor das nossas futuras reencarnações. Mas ainda nós não temos olhos de ver, nós não temos ouvidos de ouvir. A mente, queridos irmãos, elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios que desatrelam as células dos seus automatismos, degenerando-os e possibilitando aí a origem de tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. E nós somos mestres em agredirmos a nós mesmos. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. Mas nós ainda cismamos com sentimentos de vingança por algo que alguém nos fez, que muitas vezes essa pessoa que fez e que nós achamos que fez de propósito, ela nem se lembra do que fez, ela continua a sua trajetória, mas nós ficamos carregando esse fardo nos nossos ombros. A cada vez que nós vemos essa pessoa, que nós lembramos dessa pessoa, nós nos sentimos mal, nós queremos mudar de calçada, nós sentimos terrivelmente mal, porque nós estamos ainda carregando esse fardo de uma palavra dita num momento qualquer, mas que aquilo para nós serviu como uma verdadeira apunhalada. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males, e nós também passamos parte de nossa trajetória abrigando angústias, cultivando essas angústias por erros cometidos, por desenganos, mas nós continuamos abrigando isso. A inveja, a cólera, aquela competição malsã provocam indigestões, provocam hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. Mas nós continuamos com a inveja para disfarçarmos esse sentimento, para que ele fique mais brando. Nós falamos, não, eu tenho uma inveja branca. Eu tenho uma inveja branca, não é, não, eu tenho inveja, mas não é nada sério, não. Nós nos tornamos coléricos no nosso dia a dia, irritadiços, né? Gostamos de ficar
numa competição malsã com os nossos semelhantes, principalmente na área de trabalho. Nós achamos que isso não dá problema, não, mas dá problema. Tudo que sai fora do Evangelho, que sai fora das leis naturais, nos prejudica, e nos prejudica muito. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, tudo isso acaba favorecendo os cânceres de mama na mulher, de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e entre outras doenças. Nós precisamos nos amar mais. Nós temos que ter em nossa mente que nós somos um projeto perfeito de Deus. Nós temos que nos nivelar por cima. E nós fazemos sempre questão de nos nivelarmos por baixo. Nós somos dotados de um grande desamor pessoal. Nós cismamos em carregar conosco complexos de inferioridade. A nossa impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, aqueles nossos desejos insaciáveis, dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses, de perseguição e etc. Não é muito raro nós termos esses ataques de impetuosidade, muitas vezes até de violência, às vezes não uma violência física, mas uma violência mental, porque muitas vezes nós não expressamos o que nós estamos sentindo de violência, nós não estamos expressando para as outras pessoas, mas nós estamos numa luta interna extremamente grande, que está deteriorando o nosso psiquismo, está deteriorando o nosso corpo físico, os nossos órgãos internos. Como podemos perceber a ação do pensamento sobre o corpo? É muito poderosa. É muito poderosa mesmo. E nós já estamos passando da hora de termos essa percepção e de mudarmos o rumo da nossa prosa, de mudarmos a trajetória nesse nosso caminho pedregoso e espinhoso. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se nos encontramos enfermos, não acreditemos que a ação de medicamentos, através da boca ou dos poros, nos possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora naturalmente. Entretanto, nunca nos esqueçamos de que os verdadeiros males procedem do coração. Não adianta procurarmos os melhores especialistas. Não adianta termos receituários dos melhores remédios que foram criados pelos laboratórios mais brilhantes da Terra. Se o nosso coração continua turvo, se o nosso coração continua pesado, se nós estamos muito pobres de sentimentos, nós temos que pensar nisso. Nós já estamos passando da hora de termos isso em nossas mentes. Estamos passando da hora de pararmos um pouco de sofrer tanto igual nós sofremos. Nós temos que ter a consciência que a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de nossos passos aquilo que desejamos.
De que vale essa medicação exterior se prosseguimos tristes? Se prosseguimos acabrunhados ou insubmissos? Por que nós temos que ir passando pela vida sempre entristecidos, sempre preocupados, acabrunhados? Porque somos sempre rebeldes às leis de Deus, ao Evangelho do Cristo. Por que nós falamos que temos fé, que nós acreditamos, mas se nós vivemos o nosso dia a dia à margem de tudo isso, à margem do Evangelho do Cristo, que é esse farol que ilumina os nossos caminhos, que aquece os nossos corações? Por que nós falamos que temos fé, mas na verdade nós ficamos à margem? Nós não nos entregamos de verdade, nós não entramos no cerne das questões, nós não entramos no cerne do aprendizado. Por que nós continuamos, depois de 2000 anos, ainda à margem de seus ensinamentos? De outras vezes, nós pedimos o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem aí as primeiras melhoras, nós abandonamos o remédio ou o conselho salutar e voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram à enfermidade. Isso nós vemos por demais, principalmente nas casas espíritas, e muitas vezes nós também, que já somos trabalhadores, muitas vezes agimos assim, dessa forma. Às vezes nós encontramos aqueles irmãos que chegam na casa espírita, ao primeiro contato, as primeiras lições, as primeiras palestras, a pessoa fica toda entusiasmada, fica empolgada, né? Que nós chamamos até de aquele fogo de palha, né? Que levanta aquela lavareda e logo se apaga. Então a pessoa vai, começa a frequentar, começa a ouvir palestra, tomando passe, tomando a aguinha fluidificada, e quando vê de repente, começa a entrar na sintonia dos bons espíritos, ela abre o seu coração para aquela situação que ela está ali envolvida, e começa a sentir uma leve melhoria no seu estado, de um modo geral. E basta que isso ocorra, ela já começa a se afastar. Ela já acha que efetuou, que em si já efetuou a cura perfeita e que ela já está livre, que ela foi abençoada por Deus, conforme diz aquela música, que Deus fez um milagre nela, efetuou um milagre. E nós sabemos que não é assim que funciona. Como regenerar a saúde se nós perdemos longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Às vezes nós passamos longas horas coléricos, desanimados, sem disposição, nos achando o último do ser. Que a espiritualidade não olha por nós? O que nós fizemos para podermos merecer tal situação? Se tivéssemos condição de, nesse estado, olharmos, veríamos que nós somos ricos em bênçãos, que mesmo aquele probleminha que está nos afetando, que está nos atingindo naquele momento, é muito pouco, é motivo até de alegria, se nós analisarmos
os sofrimentos de muitos irmãos que estão padecendo. Muitas vezes, nós estamos empregados, nós temos uma posição social muito boa, uma situação financeira, não de milionário, mas estável, que permite que tenhamos uma vida tranquila, mas espiritualmente nós estamos em frangalho. E quantos irmãos nós vemos que mal têm para o seu alimento do dia a dia? Irmãos que estão praticamente vendendo almoço para comprar janta e não são acometidos dessa cólera ou desse desânimo que nós somos acometidos muitas vezes nessa nossa caminhada. A indignação rara, quando ela é justa e construtiva no interesse geral, ela é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, aquela indignação nossa diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. E nós trazemos isso para nossas vidas. Essa indignação de não estarmos contentes com nada, de acharmos defeito em todas as situações que ocorrem no nosso dia a dia, de acharmos defeito em todas as atitudes das pessoas que nos rodeiam, filhos, marido, esposa, patrão, empregado. Nós temos esse hábito pernicioso que traz consequências imprevisíveis. Nós ainda sempre estamos, mesmo que sem muita intenção, nós sempre estamos assim, pincelando, buscando nas coisas e nas pessoas que nos cercam aquilo que está errado, aquilo que nós não concordamos, as imperfeições, as dificuldades que cada ser tem. Como se nós fôssemos perfeitos, como se nós tivéssemos o poder, a sabedoria, para que pudéssemos apontar o dedo, e colocar nas feridas alheias. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E passamos, muitas vezes, desalentados. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendemos tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as nossas forças? Nós não conseguimos ainda, no estágio evolutivo que nos encontramos, nos livrar dessa maledicência, de falarmos da vida dos outros, de espalharmos notícias não benéficas com relação a outros irmãos de caminhada evolutiva. E muitas vezes nós espalhamos coisas que nós ouvimos o galo cantar e nem sabemos onde. Mas nós achamos que isso não dá nada, não tem problema nenhum. Dá sim. Aí aparecem aquelas enfermidadezinhas em nossas vidas, aquela dorzinha de cabeça, aquelas indisposições, por aquelas coisinhas que nós achamos que não tem problema não, porque nós achamos ainda, nós estamos vivendo uma situação de visão tão obtusa, né, que nós achamos que os verdadeiros bandidos, que os verdadeiros destruidores são os políticos que roubam milhões, são os assassinos e etc e tal, mas aqueles pensamentos malsãos que nós vibramos com relação às outras pessoas, aquilo que nós, sem sabermos,
o cerne da questão, o que a pessoa está vivendo, nós espalhamos a todos aqueles que nós encontramos pelo caminho, sem sequer pararmos para pensar. Eu presenciei, mesmo que eu tivesse presenciado, que eu tivesse certeza, eu não teria direito de fazer isso, de passar adiante. E agora, muito menos se eu nem sequer tenho certeza que eu ouvi alguém falar. E cada um que vai falando vai aumentando mais aquilo ainda. Mas nós vivemos assim. E nós queremos saúde para o nosso corpo físico. Nós queremos ter essa tranquilidade espiritual. Isso é impossível enquanto nós abrigarmos esses tipos de sentimentos. Que gênio milagroso nos doará o equilíbrio orgânico se não sabemos calar? Nós não sabemos calar. Todo mundo quer fazer curso de oratória, mas de escutatória ninguém quer fazer. Nós não queremos ouvir as pessoas, nós queremos mais falar. Nós queremos que as pessoas leiam a nossa cartilha. Nós não sabemos desculpar. Queremos sim sermos desculpados, perdoados quando cometemos um deslize. Mas mesmo assim, quando nós cometemos algum erro, algum deslize, de alguma forma a gente tenta terceirizar aquilo. Eu fiz sim, mas não foi culpa minha. Eu fui induzido e etc e tal. Mas nós queremos a saúde do nosso corpo físico, nós queremos o equilíbrio dos nossos espíritos. Se não ajudamos, se nós não cooperamos com o nosso colega de trabalho, que está soberbado e eu estou tranquilo, eu não me preocupo com ele. Se nós não procuramos compreender as pessoas, se não nos humilhamos para os desígnios superiores, nem procuramos harmonia com os irmãos de caminhada, mas nós queremos a saúde do nosso corpo físico. Nós queremos o equilíbrio dos nossos espíritos. Por mais se apressem socorristas, tanto da terra e do plano espiritual, em nosso favor, devoramos as próprias energias, vítimas em previdências do suicídio indireto. Porque as nossas atitudes no dia a dia, embora sabedores de muitas coisas, nós estamos praticamente a caminho de um suicídio indireto, porque nós vamos envenenando o nosso veículo físico, esse corpo que nos foi dado, que foi moldado para que nós pudéssemos atravessar essa nossa caminhada, essa nossa trajetória evolutiva da melhor maneira possível para ascendermos patamares melhores. Se estamos doentes, acima de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender. Aprendamos a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapeguemos-nos de bens transitórios que nos foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembremos-nos de que seremos, agora ou depois, reconduzidos à vida maior, onde encontraremos sempre, estaremos sempre nos deparamos, que iremos encontrar e nos deparar sempre com a nossa própria consciência. Fujamos, queridos irmãos, à brutalidade do mundo. Enriqueçamos os nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos aí a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Nós desejamos a saúde integral? Busquemos os recursos médicos terrenos, mas não nos esqueçamos de banharmos-nos nas águas cristalinas e terapêuticas da fraternidade, amando e servindo
a todos que nos compartilham o caminho, inclusive no WhatsApp, no Facebook. Vamos compartilhar. Nessa nossa trajetória, queridos irmãos, nessa nossa caminhada evolutiva, nós precisamos realmente irmos aprendendo de verdade, com seriedade, acreditar e confiar em Jesus. Por mais difícil que esteja sendo a nossa caminhada, não podemos deixar de acreditar e confiar em Jesus. Temos que deixar o que nós fazemos quase que diariamente. Nós queremos o impeachment de Jesus, porque nós acreditamos que se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos melhor. Nós acreditamos piamente que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, não estaria essa anarquia nesse planeta azul. Nós queremos o impeachment do homem. Nós queremos. Porque nós achamos que somos melhores. Quem já leu o livro Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, lá existe o personagem Gesiel. Mais tarde, o Estevão, né, irmão de Abigail, a amada de Saulo. Estevão, ele foi apedrejado a mando de Saulo por abraçar a causa do Cristo. Estevão, ele costumava dizer em suas pregações: o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Quantos outros que de uma forma ou de outra morreram dedicando seu amor a Jesus? Quantos espíritos de elevado quilate sofreram todos os tipos de agressões e enfermidades em nome da causa do Cristo? Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que se mantiveram no anonimato. Ficaram firmes na sua convicção, acreditando sempre. Pessoas que não achavam que Jesus era um ser comum, pessoas que não queriam o impeachment de Jesus, pessoas que conheciam e confiavam em Jesus. Quando nós, às vezes, abrimos aí, estamos estudando uma literatura dessa, ouvimos esses relatos, muitas vezes, quando estamos embevecidos diante de uma palestra maravilhosa que faz esses relatos, desses grandes nomes da história, muitas vezes nós pensamos conosco mesmo: ah, como eu gostaria de dar a minha vida por Jesus. Errado, erradíssimo. Nós ainda não temos condições de morrer por Jesus. Antes de morrermos por ele, nós temos que aprender a viver por ele. E nós ainda não vivemos por ele. Nós vivemos para os nossos prazeres, para as nossas paixões. E é por isso que ainda estamos onde estamos. E é por isso que ainda estamos tão enfermos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos orienta que, diante de uma dificuldade dessa que assola as nossas vidas, devemos fazer uso de uma ferramenta, meditação. E ele nos diz o seguinte: teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Tens o coração atormentado? É natural. Nossa mente sofre sede de paz como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele, o Cristo, ele te lavará a mente contaminada de aflições. Ele balsamizará tuas úlceras. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto.
Jesus nos responde da maneira que mais nos aprouver. Pode ser através de uma mensagem, através de uma letra de música, uma frase dita por alguém que não conhecemos, por uma brincadeira inocente de uma criança, por um outdoor na rua, mas para isso nós devemos estar sempre atentos, ligados, sintonizados com o alto, prestando atenção em nossos sentimentos e em nossos pensamentos. Lembrando sempre da necessidade de se preparar para dormir, lendo uma mensagem edificante, fazendo nossas preces com sentimento, para que, enquanto o nosso corpo físico se refaz do desgaste diário, nosso espírito possa ser levado às escolas espirituais, ao aconselhamento, a fim de que possamos, no dia seguinte, estarmos fortalecidos para um novo dia de lutas. Essa é a mensagem que eu tinha que trazer na noite de hoje. E muita paz em todos os corações. E obrigado, queridos irmãos, aí pela oportunidade de nos conceder esse momento. Obrigado, Mazinho. Muito gostoso te ouvir. E refletirmos realmente nessa condição de aprendermos realmente a nos amar, né? É o que a gente tem proposto algumas vezes aí. A porta está sempre aberta, Mazinho. Obrigado. Eu que agradeço. É só chamar e eu estou aqui.